Testemunhar fenômenos estranhos no ar e no solo é algo comum. Alguns achados arqueológicos recebem grande atenção, enquanto outros são rapidamente encobertos. Em uma expedição geológica de mineração de ouro nos Urais russos, arqueólogos encontraram uma grande quantidade de micro-objetos estranhos com uma aparência exótica. Durante expedições geológicas na região, foram descobertas várias peças misteriosas, incluindo espirais de metal, óleos de bobina e outros objetos semelhantes. O que torna esses fragmentos tão intrigantes é o fato de que não parecem fazer parte de qualquer produção recente, já que foram encontrados alojados em rochas com pelo menos 100 mil anos de idade. A descoberta desses fragmentos metálicos microscópicos sugere a existência de uma antiga sociedade tecnológica. Essa descoberta levanta diversas questões, como se os humanos dominavam a nanotecnologia em uma época entre a era Homo erectus e a era industrial avançada. Será que existe uma cultura antiga que habitou a Terra e agora desapareceu? Ou será que essas relíquias são deixadas por visitantes extraterrestres? Até 300 mil anos, somando-se ao mistério que os envolve, está a presença desses artefatos que comprovam que uma civilização sofisticada já existiu na Terra ou que outra inteligência ocupa o mesmo local. Suas idades variam de 20 mil a 318 mil anos, dependendo da localização e da profundidade em que foram descobertos. Não importa o quão tempo tenha passado, nossos pré-historiadores ainda acreditam que não havia seres humanos na Terra há 300 mil anos. Há 20 mil anos, quando os humanos ainda dependiam de bater pedras juntas para fazer fogo, eles não haviam desenvolvido a agricultura. Portanto, a origem dessas réplicas em miniatura feitas pelo homem é desconhecida, e suas finalidades são um enigma. Essas questões simples desafiam soluções igualmente simples. A sociedade contemporânea, até recentemente, atrasou o desenvolvimento da nanotecnologia. A visão científica padrão não atribui aos humanos pré-históricos qualquer tecnologia mais avançada do que o uso ocasional do fogo. Portanto, não se conhece nenhuma técnica capaz de produzir tais artefatos. Os cientistas não conseguiram identificar quem ou o que é responsável por sua criação. Uma pesquisa do Instituto de Moscou revelou que as estruturas eram muito antigas para terem vindo da produção moderna. Apesar das alegações de que são apenas restos de foguetes de teste lançados do espaço, a profundidade em que foram descobertos torna essa hipótese impossível. Os Urais têm sido associados a várias ocorrências estranhas desde a Segunda Guerra Mundial, sendo o incidente de Dyatlov-Pez o mais conhecido. Nesse incidente, um grupo de profissionais russos foi encontrado morto sob circunstâncias intrigantes. Apesar de várias teorias propostas desde então, o incidente permanece obscuro. Numerosos avistamentos de OVNIs também foram relatados na região. Alguns acreditam que esses artefatos são evidências de que os humanos possuíam tecnologia avançada durante a Era do Gelo. Outros acreditam que são produtos de seres extraterrestres. O número desses fragmentos descobertos pelos russos está na casa dos milhares, e o fato de estarem agrupados em uma área desprovida de habitação humana ou ruínas sugere uma causa acidental, como um problema em uma máquina ou nave espacial que fez um pouso forçado. Esses objetos foram feitos com metais preciosos que têm pontos de fusão muito elevados. Eles claramente não foram produzidos por mãos humanas. Em vez disso, eles só poderiam ter sido produzidos em massa por uma sociedade tecnológica, como a nossa russa. Os investigadores reconhecem, portanto, a possibilidade de civilizações avançadas que existiram antes de nós. No entanto, a ortodoxia científica, esculpida em pedra, é mantida até por pesquisadores russos, quando algo incomum é descoberto nos arquivos da história, arqueologia ou paleontologia. Muitas pessoas acreditam que os artefatos out of place podem demonstrar que a humanidade tinha graus diferentes de civilização ou sofisticação do que a versão oficial compreendida por funcionários e cientistas. Apesar de o acadêmico sempre buscar uma conclusão simples e sensata para esses objetos estranhos, há outros que atribuem a própria existência à inteligência alienígena. Milhões de anos atrás, de acordo com a World Coal Association, parece totalmente implausível que quaisquer artefatos humanos pudessem ser descobertos dentro dessa substância antiga, por mais surpreendente que seja. Muitos itens teriam sido encontrados em tais depósitos, enterrados dentro do carvão ou encontrados enterrados no fundo de túneis de carvão em minas que estavam localizadas muito abaixo da superfície da Terra. Alguns dos artefatos mais misteriosos são as peças descobertas em carvão e pedra. De acordo com o Illinois State Geological Survey, o carvão da Southern Illinois Coal Mine foi formado entre 260 e 320 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero. Em 11 de junho de 1891, o Jornal de Illinois relatou a descoberta incomum de um artefato moderno embutido em um pedaço de carvão daquela mina. A senhora S.W. tropeçou nesse artefato peculiar enquanto estava se preparando para usar um pedaço de carvão. Quando o pedaço de carvão se quebrou, ela viu uma pequena corrente de ouro,
talvez com cerca de 10 polegadas de comprimento, embutida em um formato circular. O relatório afirma que, inicialmente, a Sra. Cook pensou que a corrente havia caído no recipiente de carvão, mas ao tentar recuperá-la, descobriu que ainda estava amarrada ao carvão. O arranjo circular da corrente fez com que as duas extremidades ficassem próximas uma da outra, e quando o carvão se quebrou no meio, a corrente afrouxou enquanto ambas as extremidades permaneceram presas ao carvão. Isso refutou imediatamente a noção de que a corrente havia sido recentemente abandonada. Se assumirmos que esse artefato foi feito por humanos há centenas de milhões de anos, devemos considerar as questões mais improváveis, se a coisa foi ou não realmente encontrada dentro do carvão, e não apenas ao lado dele. A idade geológica do carvão também pode ter sido determinada, e se essas duas coisas forem o que parecem ser, então a posição da civilização humana na história é posta em questão. Em 1944, Newton Richard Anderson, com apenas 10 anos de idade, descobriu outro estranho e anômalo artefato em carvão. Quando Anderson estava preparando o fogo em sua casa em Buchanan, West Virginia, ele escolheu um pedaço particularmente grande de carvão para adicionar à pilha que já havia acumulado em sua pá. O objeto pesado balançou e colidiu, quebrando-se e caindo no chão de concreto. Quando isso aconteceu, um objeto metálico fino ficou preso em uma das metades quebradas. O rapaz curioso deixou essa metade de lado e jogou a outra metade no fogo. O pedaço de carvão betuminoso foi extraído no condado de Upshire, não muito longe da casa de Anderson, e ele usou um croquet-malete para quebrá-lo. No interior, encontrou o que parecia ser um pequeno e elegante sino de latão com um badalo de ferro. Ele o limpou e, mais uma vez, estimativas colocaram a idade do carvão na mina em cerca de 300 milhões de anos. A análise de ativação de nêutrons, NAA, um processo nuclear usado para determinar as concentrações de elementos em vários materiais, foi usada para analisar o sino e encontrou uma combinação incomum de metais, incluindo cobre, estanho, iodo, zinco e selênio, indicando que a liga do sino era diferente de qualquer produzida atualmente. Em 2007, Newton Anderson se submeteu a um exame de polígrafo para comprovar suas declarações. Os sinos são usados na adoração na Índia, Tibete e Nepal, e a descoberta de Anderson, que apresenta uma figura no topo do sino com uma semelhança impressionante com a divindade hindu Garuda, pode ser datada entre os séculos 18 e 19 de acordo com várias fontes. Poderia o estranho artefato encontrado em um pedaço de carvão refletir a influência védica na América do Norte de várias centenas de milhões de anos atrás? Seguindo o rigoroso quadro da filosofia darwinista, isso pode parecer totalmente improvável, mas tais durações a longo prazo são consistentes com a Vedic Literature. Enquanto isso, em 1954, o astrônomo russo Nikolai Kardashev inventou uma maneira de estimar o nível de desenvolvimento tecnológico de uma civilização com base em sua riqueza. Seu sistema, que ele apelidou de escala Kardashev, atribui a cada civilização uma classificação numérica, do tipo 1, o mais primitivo, ao tipo 5, o mais avançado. Isso significa que, de acordo com essa escala, nunca houve uma sociedade na Terra que se encaixasse nessas descrições. Os cientistas acreditavam que a humanidade era a primeira civilização avançada. No entanto, descobertas arqueológicas mostram que o solo da Terra sustentou uma camada de cultura mais avançada há muito tempo. Um estranho item de rocha descoberto em Krasnodar, na Rússia, fornece pistas sobre o antigo nível de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Um pescador chamado Vitor Mortelhado, na cidade russa de Labinsk, Krasnodar, descobriu uma rocha antiga nas margens do rio Bacalhau em 2013. A pedra incluía um artefato semelhante a um microchip, cuja origem gerou polêmica entre cientistas. Após estudos, cientistas determinaram que a pedra tinha 250 milhões de anos. Além disso, descobriram que uma antiga sociedade utilizava o artefato da mesma maneira que usamos chips contemporâneos hoje. Apesar da passagem do tempo, esse mistério permanece sem solução pelos cientistas, tornando o incidente original relevante até hoje. O carbono, sendo a única substância confiável que contém material orgânico, torna impossível verificar a idade exata de qualquer pedra usando a tecnologia atual. No entanto, a presença de resíduo orgânico em torno do microchip incorporado fornece uma estimativa aproximada de sua idade. Mortelhado tropeçou no mistério do microchip enquanto pescava. Pesquisadores da Universidade Técnica do Sul da Rússia realizaram testes no chip sem extraí-lo da pedra depois que ele o encontrou e trouxe para eles. As descobertas revelaram que o espécime antigo media 15x11x4,5 cm e tinha uma tonalidade marrom acinzentada. Fragmentos de ossos de crianças e uma espécie de organismo marinho classificada como equinoderme compunham este material orgânico. Além disso, pesquisadores do Instituto, em 2014, afirmaram com segurança que a idade geocronológica da pedra poderia ser tão antiga quanto 410 milhões de anos.
Isso sugere que a pedra remonta à Era Siluriana. Ao entregar a pedra aos pesquisadores no Centro de Nanotecnologia para um exame mais detalhado, alguns especialistas compararam o objeto alojado na pedra a um cartão perfurado da década de 1980, enquanto outros disseram que se assemelhava mais a um microchip atual. Um pedaço de um lírio do mar que se misturou com sucesso com a rocha há 450 milhões de anos e foi preservado desde então. Alguns cientistas acreditam que esse estranho artefato na pedra seja uma relíquia incomum. Alguns acadêmicos especularam com mais ousadia, sugerindo que o microchip remonta ao tempo de civilizações tecnologicamente avançadas e foi preservado na pedra desde então. Este artefato gera mais perguntas do que respostas, uma vez que alguns especialistas suspeitam que ele representa uma tecnologia ainda desconhecida pelos cientistas modernos. Já consideraram a possibilidade de que, muito depois de a humanidade ter desaparecido da Terra, outra espécie possa evoluir para atingir nosso nível de inteligência? Se nos perguntarem que guaxinins são candidatos perfeitos para essa posição, talvez, daqui a 70 milhões de anos, uma família de guaxinins estará sentada diante do Monte Rushmore, assando marshmallows sobre uma fogueira que eles construíram com seus polegares opositores e se perguntando que tipo de criatura esculpiu essa montanha. Espere por um segundo, você realmente acha que o Monte Rushmore poderia durar tanto? Suponho que somos os aguaxinins, em outras palavras, saberíamos sobre a presença de uma espécie altamente avançada que governou a Terra durante a Era dos Dinossauros. A menos que você pense que os cientistas não são nerds, isso é conhecido como a hipótese siluriana, nomeada após uma raça de alienígenas de Dr. Who. A hipótese sugere que pode ter havido outras formas de vida consciente na Terra antes dos seres humanos, e que se existiram, quase todos os vestígios deles teriam sido perdidos ao longo de 100 milhões de anos. Pode parecer claro que teríamos encontrado evidências de tal cultura, afinal, sabemos que os dinossauros existiram há cerca de 100 milhões de anos, uma vez que seus fósseis foram descobertos. No entanto, eles sobreviveram por cerca de 150 milhões de anos. O fato de que civilizações imaginárias podem ter existido há tanto tempo também é relevante. Em pouco mais de 100 mil anos, a humanidade colonizou todos os continentes. Se outras espécies tivessem seguido esse padrão, seria muito mais difícil identificá-las no registro fóssil. Além disso, devemos lembrar que os humanos já estão deixando uma impressão duradoura na Terra. O plástico, mesmo que se desintegre, deixa para trás pequenos fragmentos microscópicos que permanecem no sedimento por eras. Embora localizar essa minúscula camada de fragmentos de plástico possa ser desafiador, em épocas em que os níveis de carbono eram excepcionalmente altos, pode ser mais frutífero. A atual época geológica, chamada de Antropoceno, é definida pelo domínio dos humanos sobre o planeta. O tempo é apenas mais uma dimensão, e viajar através dele é teoricamente viável de acordo com a relatividade física. Isso significa que futuras gerações poderão rastrear nossas ações ao longo do tempo e descobrir artefatos da nossa era, como parafusos, pregos e outros objetos feitos pelo homem. Existem teorias, como os paradoxos de viagem no tempo, que acrescentam um toque intrigante a essa ideia. Além disso, sugere-se que os OVNIs poderiam ser naves espaciais do futuro distante da Terra. Certamente, é possível que nossos descendentes evoluíram em formas e aparências estranhas, dada a quantidade de produtos químicos que lançamos na Terra. Eles podem estar presos no passado, mas não esqueça que eles podem querer entender como seus ancestrais a viveram antes das mudanças drásticas que ocorreram. Outras explicações para a existência de tecnologia antiga também são possíveis, embora exijam uma dose extra de criatividade em comparação com a arqueologia convencional. Antes de irmos embora, queremos agradecer por assistir a este vídeo até o final. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, ficaríamos muito agradecidos se o fizesse agora. Basta clicar no botão de inscrição abaixo para receber atualizações regulares sobre o nosso conteúdo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a saber que tipo de conteúdo você prefere. Além disso, adoraríamos ouvir a sua opinião nos comentários. Diga-nos o que achou deste vídeo ou sugira tópicos para futuros vídeos. Compartilhar é se importar, então, se você acha que este vídeo pode ser útil para alguém que você conhece, por favor, compartilhe-o com seus amigos e familiares. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber alertas sempre que lançarmos um novo vídeo. Por último, mas não menos importante, confira outros vídeos no nosso canal. Temos muitos conteúdos interessantes esperando por você. Muito obrigado mais uma vez por fazer parte da nossa comunidade. Esperamos vê-lo em breve em outros vídeos. Tenha um ótimo dia!